Deus é bom, né, meu irmão? Deus é bom, minha irmã. Como é bom estar na casa de Deus. Vamos então à boa e santa palavra que prepara, que dá aquela turbinada na fé e prepara para a oração. Hoje, culto de oração e poder. Oração e poder. É o nosso culto de hoje, amém? Toda quarta-feira, oração e poder. Entre as orações estão aquelas de cura, de libertação, de livramento, amém? Mas aqui hoje é palavra curta e muita oração, em nome de Jesus. Vamos lá, João capítulo 2, verso 1. João 2, 1. Se tiver com a sua Bíblia, bacana, se não, temos aí na tela, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, em nome de Jesus. Estamos escutando bem, irmãos? Amém? Então vamos lá, meus queridos e queridas. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Pausa. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é uma palavra conhecida, uma passagem conhecida. Aqui nós estamos no capítulo 2 de João, portanto, nós acabamos no capítulo 1 de ver que Jesus estava com Deus, era Deus antes da criação. Ele esteve naquele momento, no ato criacional de Deus, sendo a palavra de Deus, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a luz do mundo, mas os seres humanos não reconheceram essa luz. Então João conta o início do ministério terreno de Cristo, que é quando ele é batizado por João Batista. É aqui que está aquela frase bacana, né? Linda, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João que nos traz essa frase. E depois que ele é batizado, Jesus então começa a trazer para si os seus discípulos. Começa com os discípulos que até então seguiam João Batista, e depois esses discípulos vão se somando, até que finalmente Jesus conversa com Barnabé, né? E muito bacana essa passagem também. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento aqui, Jesus ele está começando a obra dele. E aí nós vemos o primeiro milagre. O primeiro milagre não é relatado nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, mas apenas em João. E ele acontece, esse primeiro milagre acontece no contexto de uma festa. Acontece no contexto de uma boda. Amém? O que é uma boda? É uma festa de casamento. Amém? Então, e ao terceiro dia, ou seja, depois desses primeiros relatos, desse início, né, de ministério de Jesus, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Galileia é a região em que Jesus, né, viveu a maior parte da vida, fica ao norte, e ali pertinho então a cidade de Caná. Jesus vai ao encontro da sua mãe, amém? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então a gente já lembrou aqui qual foi o primeiro milagre, né, meu irmão? O primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus não foi a cura de um paralítico, a cura de um cego, não foi a expulsão de um demônio, não foi nada disso. Não foi a ressurreição do morto, nada disso. Estamos prestes a ver o primeiro milagre de Jesus. E ele começa quando a mãe de Jesus procura o mestre para avisar ele que na festa aconteceu um problema, um infortúnio. Naquela época, meu irmão, as festas elas não eram
festas de horas. Tipo quando a gente faz a festa aqui na igreja, né? A gente convida os irmãos e irmãs, né? Trazemos aqui os convidados, enchemos o local, ficamos aqui 3, 4 horas, né? Salgadinho, bolo, né? Refrigerante, mas chega uma hora, 4, máximo 5 horas, acabou, não é isso? Vão todo mundo para casa. Ou quando a gente foi lá na festa quando a gente fez lá na nossa festa abençoada do batismo, né? Nós ficamos até um pouquinho mais tarde, né? Fazendo um som e tal, mas também deu ali 7, 8 horas, acabou, não é isso? Então as festas na nossa sociedade, elas são curtinhas se comparadas naquela época. Naquela época as festas duravam dias. E tem justificativa, né? Quando um casal ia casar, eles convidavam os parentes, que às vezes viviam longe. Na época os meios de transporte eram muito rústicos. Como é que a pessoa viajava? A pé, de mula, de cavalo ou de carroça. Amém? Se tivesse um rio, dava para ir de barco. Amém? Mas não é como hoje em dia, que você tem moto, carro, ônibus, avião, né? Carro, rapidinho você está lá, né? Naquela época não, as pessoas tinham que viajar longe. Então elas eram hospedadas numa casa, geralmente a casa ali, né, de algum parente que está servindo de anfitrião para a festa, e as pessoas ficavam lá, às vezes até se alugavam estalagens e tudo mais. Então é nesse contexto que está acontecendo uma grande reunião de pessoas para comemorar o casamento. E antes que a festa acabasse, e pelo que parece, bem antes que a festa acabasse, a mãe de Jesus procura Jesus e diz algo do tipo assim: ó, a festa vai ter que ser interrompida. Por quê? Não tem vinho. Acabou. Ô meu irmão, acabou. A mãe de Jesus avisa para Jesus: esta festa vai acabar. Meu irmão, minha irmã, qual é a reação de Jesus? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha a palavra, quando a gente lê assim, parece até que Jesus foi meio ríspido com a mãe, né? Calma, meu irmão. Calma, é Jesus que está falando, né? Mulher, está se dirigindo à mãe dele: que tenho eu contigo? Do tipo assim, por que você está me pedindo isso? Por que você está me pressionando a fazer isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não foi para aquela festa com a intenção de fazer milagre ainda. Jesus não tinha, naquele momento, apresentado sequer para os seus discípulos a sua capacidade de fazer milagre. Se a gente colocasse a Bíblia em ordem cronológica, ainda nenhum milagre Jesus tinha feito. No máximo, se a gente trouxer aqui o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele tinha estado com o diabo no deserto sozinho e repreendido o diabo. Milagre ele ainda não tinha feito. Então é como se Jesus estivesse falando para a mãe dele: mãe, é inoportuno que eu comece agora numa festa com vinho. Amém? Não é a hora ainda. Não é assim que eu planejei começar o meu ministério. Amém? Meu irmão, minha irmã, vamos tirar aqui um bode da sala. Vamos tirar um elefante da sala. Jesus, este vinho que nós estamos aqui nos referenciando, por acaso seria suco de uva sem álcool? Nada disso, meu irmão. Vamos parar com isso. Vinho é vinho. Suco de uva é suco de uva. Aqui estamos falando de uma festa que já havia avançado e que iria acabar se terminasse o suco de uva. O vinho mesmo, né? O vinho que traz a euforia para as pessoas que estão na festa. Mas aí vem logo um crente assim que está ali só no beabá e questiona: olha, mas na igreja de vocês pode beber? Meu irmão, minha irmã, na nossa igreja nós não orientamos as pessoas a consumirem álcool. O pastor não toma álcool, amém? Se algum irmão me perguntar, eu vou dizer: não faça. Amém? Mas significa que tem um mandamento bíblico falando não pode beber? Não tem nenhum mandamento bíblico
dizendo é proibido beber. É proibido ficar bêbado. Mas proibido tomar vinho não tem nenhum lugar na Bíblia que diz. Então por que no seu ministério, pastor, por que aqui na nossa casa, nessa igreja abençoada que nos acolhe, que nos enche de alegria, que nos enche do Espírito Santo, se prega, se orienta para que as pessoas não tomem álcool? Porque álcool não faz bem. Porque álcool leva à desgraça. Porque o álcool leva ao vício. Porque o álcool desvia a pessoa do caminho certo. Porque o álcool tira o juízo. Amém? Nós vamos falar as coisas como elas são, não vamos inventar, não vamos fazer interpretação da Bíblia, não, amém? Nós não temos problema com temas difíceis, tudo com ordem, decência e na direção do Espírito Santo. Nós não vamos beber, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós amamos ao próximo e nós sabemos que tem pessoas que têm a vida destruída por causa do álcool. Nós não vamos fazer. Não é porque nós somos obrigados a fazer, é porque nós não queremos fazer. Amém? Ah, se alguém tomar vinho vai para o inferno? Esquece isso. Mas se alguém disser, eu não tomo vinho, por amor ao meu próximo, meu irmão, o galardão vai ser grande. Eu não tenho dúvida. Amém? Porque tudo aquilo que custa, tudo aquilo que é bom, justo, agradável, certo, oh, meu irmão, Deus recompensa. Então, não vamos aqui fazer, sabe, atalho da palavra. Aqui estamos falando que Jesus está sendo chamado a resolver o problema do vinho da festa. E a reação de Jesus é: esse vai ser o meu primeiro milagre, mãe? Sério, mãe? É isso que a senhora vai me pedir? Meu irmão, minha irmã. Então Jesus fala: mulher, que tem eu contigo? Ainda não vai chegar na minha hora. Então, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Meu irmão, minha irmã, e aqui está o centro da palavra de hoje. Veja que no versículo anterior Jesus não respondeu à mãe dizendo: tá, mamãe, eu vou dar um jeito. Ele falou isso? Não, ele falou até com um tom de repreensão. Ô mãe, ô mulher, que tem eu contigo, vai chegar na minha hora. Se você parasse nesse versículo, talvez a gente concluiria que Jesus não ia se meter nessa situação, né? Mas imediatamente depois que Maria, mãe de Jesus, fala com ele, ela logo se dirige aos empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. A palavra, meu irmão, minha irmã, de hoje não está focada na ação de Jesus, está focada na atitude de Maria. Maria, ao se dirigir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Mestre dos Mestres, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela sabe que para Ele nada é impossível. Ela sabe que esse é o autor e consumador, que Ele é o Deus encarnado, o Filho amado do Pai, que Jesus jamais negaria um pedido, quanto mais um pedido feito pela sua mãe, que Jesus tem tanto poder para fazer, quanto misericórdia para aceitar fazer. Ainda que Jesus não tivesse planejado começar a fazer milagre nessa festa, ainda que Jesus não tivesse antes combinado com ninguém, a mãe de Jesus procura ele e fala: meu filho, a festa vai acabar, a alegria vai cessar, as pessoas que viajaram de tão longe vão embora, esse casal que está começando uma vida juntos vai
ficar triste. Talvez os pais, os padrinhos vão ficar desalentados. Mesmo que não fosse a hora, mesmo que não fosse o planejado, Jesus ia dar um jeito. Amém? Maria tem fé. Maria sabe quem é esse homem antes que qualquer outra pessoa soubesse. Ela já conhecia Jesus como ninguém até então conheceu. Nenhum outro Senhor. Então, uma vez que ela fala para o filho, ela já se dirige aos empregados e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Nós não sabemos se Maria tinha consciência exatamente do que Jesus ia fazer, mas ela sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Amém? Amém? Maria, meu irmão, minha irmã, é Maria nessa passagem que mostra qual é a nossa relação com Jesus. Confiança. Quando nós nos dirigimos a Jesus, nós temos que saber que Ele vai fazer, que Ele vai se manifestar, que Ele vai realizar. E nós não temos que ter dúvidas. Nós temos que pedir e já começar a agir. Maria falou: Jesus, a festa vai acabar. E já saiu dali falando: ô empregado, faça tudo quanto ele disser. É como tem que acontecer com a gente. Nessa noite você vai falar: Jesus, me tira esse problema. Jesus, me dá força para essa situação. Jesus, crie em mim algo que eu ainda não tenho. E assim que se acabar a oração, você já começa a agir. Amém? Você pediu força? Já age como for, como uma pessoa forte. Você pediu cura? Já começa a confessar a sua cura. Você pediu uma bênção? Já vai agradecendo pela bênção. Porque se você se dirigir a Jesus, não importa, Jesus vai fazer. Amém? 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 Maria então se dirige a Jesus e fala: Jesus, vamos voltar aqui. Não tem vinho. 1, 2, 3 palavras. Não tem vinho. E daí a pouquinho ela já vira para os empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Meu irmão, minha irmã, a tua oração não precisa ter 3 horas não, amém? Senhor, me salva. Senhor, me cura. Senhor, resolve esse problema. E já age. Amém? Não espera nada, já faz. Já atua como se a sua bênção já aconteceu. E aí o que é desenrolar da história? Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de águas as talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meu irmão, minha irmã, esse é Jesus, que transforma num ato o fim da festa, a tristeza do casal, o desalento dos parentes, numa honra, num elogio, numa exaltação. Está claro ou não está? Esse esposo que estava prestes a pegar todos os convidados e falar: convidados, desculpa aí, mas acabou o vinho, tchau, vai todo mundo embora. Você viajou 3 dias, infelizmente, pode voltar. Você viajou 4 dias, infelizmente, pode voltar, que acabou a festa. Esse marido que estava prestes a ser envergonhado na frente dos parentes,
Agora ele é procurado pelo mestre. Quem que é o mestre Sala? Você sabe quem que é? É o organizador da festa, o promotor da festa, aquele que coordena. Até hoje existe coordenador de festa, né? Esse festinho mais chique assim, né? Tem um coordenador de festa. Então aquele coordenador de festa prova o vinho, vai até o dono da festa e diz para que todos ouçam: eis aqui um dono de festa diferenciado. Porque geralmente, quando se dá uma festa, o dono da festa oferece um vinho bom no início, e depois que o pessoal já vai passando algumas horas, ele vai colocando um vinho de segunda categoria, de segunda classe. Mas esse aqui não. Esse guardou o bom vinho para a segunda parte. Ou seja, esse homem, esse chefe da festa, dono da festa, esse marido que ia despedir o povo, agora está sendo elogiado. Essa é a sua vida, meu irmão, minha irmã, quando você está na presença de Deus, quando você está sob o governo, o reino de Cristo. Aquilo que era para ser uma coisa ruim, às vezes até uma desgraça, torna-se o quê? Uma bênção, uma coisa boa. Amém? Era para a festa ter acabado, e agora o dono da festa está sendo elogiado. Por quê? Porque Jesus é querido, porque Jesus entrou em cena, porque Jesus fez o impossível, fez o milagre, mesmo quando não era ainda a hora, mesmo quando ele ainda não queria fazer. Mas ele não rejeita oração, ele não rejeita pedido, ele não vira as costas para quem precisa. E quando ele age, aquele que está prestes a ser derrotado se torna vitorioso. Aquele que estava prestes a ficar por baixo é colocado em alta posição. Esse é o nosso reino. Amém? Então façamos como Maria. Precisou, não fica calculando, mas será que Jesus quer me abençoar? Mas esse Maria podia ter pensado: será que Jesus vai se envolver com festa? Ele que veio salvar a humanidade vai se envolver com festa? A Maria sabia que Jesus atua no pouco ou no muito. Jesus pode fazer o pequenininho e o grandão, ele pode tudo. E quando ele entra em cena, milagre acontece e as pessoas são honradas. Glória a Deus! Então aquela salva de palmas para o nosso Deus.